A besta é o sistema global, parte 1. Seu servidor que vos fala, Dr. Javier Palacios Celorio, Roeda Quijilagos e Paz, em Tehuacán, Puebla, no México. Visite a nossa página da internet gozoipaz.mx. Você encontrará vídeos, áudios e notas que você pode baixar, copiar e distribuir. Faça com toda a confiança que nós não fazemos negócio com a palavra do nosso Elohim. Vamos analisar quem é a besta, não o nome, mas vamos ver coisas muito interessantes. O espírito da besta já está operando fortemente. Vamos ver de onde tem que sair a besta. O que é a besta? Quem é o falso profeta? Que realmente diz o Tanakh? Milhares de mulheres ligam e dizem que guardam o Shabbat, se guardam em santidade, e chega o marido, chuta o computador, tira o parojet da cabecinha delas e pisam nele. Quem faz isso? O espírito do antimachia, da besta. No caso do homem diz, eu guardo santidade e Shabbat, mas minha esposa não quer nada. E quando eu acendo o meu computador para me conectar ao vivo, ela começa a gritar muito feio. Manifestam-se os demônios. Quem está fazendo isso? O espírito do antimachia, a besta. Tudo o que se opõe à Torá vem de Satã. Yahshua repreende. Então, quando eles estavam no cristianismo, o marido ou a mulher não tinham nenhum problema, não faziam nada. Mas agora que mencionam o nome Yahweh, Yahshua, disse Yahshua que por causa de seu nome nós seríamos vituperados. O nome Jesus já sabemos que não é o nome. Nós não temos nada a ver com um Deus grego nem romano. O espírito da besta está operando muito. Na Rússia, depois de 50 anos que não faziam, estão fazendo de novo ensaios nucleares. A televisão, rádio, jornais falam de ir a outras dimensões. Nós falamos aqui do que diz o Tanakh. Certamente há outras dimensões, mas nunca dizemos para ir lá. Quando oramos, as nossas orações chegam até a 4ª dimensão, mas não temos acesso fisicamente a outra dimensão. A mídia está promovendo que se pode ir a outras dimensões, no espaço físico e no tempo, mas isso é uma mentira de Satã. Isso não existe. Tem filmes que eles fazem que construem a máquina do tempo. Eles colocam uma pessoa em uma cabine e dizem a ela, você vai viajar no tempo. Mas o que é? O que estão fazendo? Estão infectados com demônios. Então a pessoa pensa estar numa era pré-histórica ou ultramoderna. Mas isso tudo é uma mentira. Em Israel, em Tel Aviv, a mídia fala muito de extraterrestres. Poucos programas ensinam Torá. Não há extraterrestres como tal, são anjos caídos. Estão dando ordens aos seres humanos. Esse é o espírito da besta, Yahshua repreende. Ainda hoje, eu soube que um conhecido meu se suicidou. Ele pegou a arma, fechou o seu local e disparou-se na boca. Quem fez isso? O espírito da besta. Os homicídios, assassinatos são espíritos de morte. O homem não quer obedecer Yahweh, obedecem espíritos malignos. Nas televisões em Israel ensinam sobre extraterrestres, horóscopos e muito pouco ensinam Torá. Se isso acontece em Israel, imagina no resto do mundo. Segundo os cientistas, eles acharam a partícula de Deus para dizer, olhe, Deus, nós já vencemos você, já descobrimos como você fez o mundo, os planetas. Isso é a partícula de Deus. Sabemos que Satã sempre quis copiar
Ele quis colocar o seu trono aos lados do norte. Bem, sabemos que tudo isso começou no Jardim do Éden. Comam desta árvore e saberão o bem e o mal. Sereis como Deus e não morrerão. 3 mentiras do diabo. Quantidade de gente endemoniada que tem sabedoria para fazer coisas científicas. Tem sabedoria que vem de Yahweh, mas eles usam no começo para o bem e depois mudam para as coisas más. É por isso que há tanta pornografia na internet. Na Espanha e na Alemanha estão havendo conferências sobre outras dimensões, encontros com extraterrestres, etc. Mas não são os únicos países. Você soube que o Papa Benedicto XVI teve uma reunião com os rabinos ortodoxos em Jerusalém e disse-lhes que era Joseph, seu irmão? Isto foi publicado num jornal sério em Jerusalém. Por que ele fez isto? Uma das coisas que o diabo vai fazer é enganar a casa de Judá. Logo vão dizer, os cristãos também são os nossos irmãos. Olha, já tem muito ecumenismo. Há um comercial nos Estados Unidos onde um judeu com a sua kippá, um muçulmano com as suas roupas e um sacerdote católico sentam-se a comer bolachinhas. A mensagem que está dando Benedicto XVI é: vem guerra para vocês e nós vamos acolher quem nem Joseph acolheu os seus irmãos. Como vamos ficar os verdadeiros casa de Israel e os filhos dos Benianusim? A quem vai crer a casa de Judá? Eles têm muita cultura, são inteligentes, mas não têm o Ruach HaKodesh. Está no Tanakh que vão ser enganados. Está profetizado. Para entender a besta ou o sistema global, temos que entender que o Tanakh é um livro judeu do princípio ao fim, desde Bereshit, Gênesis, a Hisgalut, Apocalipse. Há misturas que nosso Elohim, Yahweh, não queria. Ele colocou a árvore do bem e do mal para ver se o homem seria fiel a ele. E o homem não foi fiel a Yahweh. Daí saem as misturas. É por isso que os enxertos são proibidos. Também são proibidas as relações entre animais de diferentes espécies. Por exemplo, da mistura do cavalo e jumento, mulas saem. Os enxertos de laranjas não têm sementes. Como vão produzir o eterno e perfeito? E disse, produz a fruta e a sua semente. Quem está fazendo tudo isso? O espírito do Antimachia. Tem só 2 nações desde o princípio ao final no Tanakh. O povo de Israel com a verdade e o povo árabe com a mentira. Vamos ver em nosso Tanakh, em Bereshit, que quer dizer no princípio, capítulo 21 a 27. Você lê. Porque Jacob habitava em tendas, porque estava aprendendo a Torá do seu pai Isaque, tudo que ele havia ensinado seu pai Abraão. Agora Isaque o estava ensinando a Jacob. Desde o princípio do Tanakh até o final, sempre há uma luta entre bem e mal. O bem vai prevalecer e o mal vai perecer. Então, 2 nações, Israel com a Torá e o islamismo com o Alcorão. Não pensa que a besta vai ser um inglês que vai ser filho da princesa Diana, por favor. Satã está contra tudo o que é verdade. E há uma só verdade, a Torat Emet, a instrução de verdade. No final dos tempos que já estão chegando, vão se levantar os filhos de Ismael, e daí sai a besta. Tudo o que seja a Torá, ele odeia. A besta odeia tudo. O espírito da besta já está reinando sobre o mundo.
mas não sobre nós. A legalização do aborto, a legalização dos matrimônios homossexuais é patrocinado pelo espírito da besta. A besta não vai reinar 7 anos como falam no cristianismo. Não, já está reinando faz quase 6.000 anos. A tribulação dura 3 anos e meio. E mataram-se uns aos outros. Apocalipse 6. Isso está no 4. Você lê Apocalipse 6, do verso 1 até o 4. Aqui não está falando de guerra, está falando de que se matassem uns aos outros. É o que está acontecendo. Tem violência por todo lugar. Quem são os que a fazem? Os filhos de Ismael. Em Bereshit, se conheceu como Gênesis, capítulo 16, verso 11, diz: Disse-lhe também o anjo de Yahweh: Eis que concebeste e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto Yahweh ouviu a tua aflição. E no 12 diz: Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Toda violência veio pela mistura, por isso Caim matou Abel. E olha, já tinha oferendas. Desde o princípio, Yahweh deu a Torá, o Shabat já se guardava antes do Sinaí. Então, a besta não tem saído em pessoa, mas o seu espírito já está. Satã está em contra de tudo o que é verdade. A Torá é verdade, o Alcorão é mentira. Atualmente vemos violência de todo tipo, roubos, assassinatos, sequestros, violações a crianças, pornografia, culto ao diabo. Há igrejas satânicas de 50.000 participantes no mundo. Satã vai contra tudo o que é justiça. Satã é o espírito do anti-Mashiach. É o mesmo. Não todos os que dizem ser casa de Israel são. Muitos são filhos de Ismael, não de Jacob. Os filhos de Jacob não roubamos, não adulteramos, não mentimos. Muitos filhos de Ismael estão nas congregações e são eles os que vão entregar os verdadeiros messiânicos. Muitos filhos de Ismael estiveram na Espanha e passaram para a América, como muitos dos israelitas. É por isso que estamos aqui. Bendito é Yahweh. Vou lhes falar como nasceu o islamismo. No final do século III, depois de Yahshua, no ano 300, a Igreja Católica queria, como ainda quer, Jerusalém como sua capital. Então, eles não usariam católicos porque seriam mortos. Então, eles disseram: vamos mandar os árabes. Os árabes eram politeístas. Muitos árabes nômades beduínos não queriam o catolicismo. Teve um monge, bispo católico, São Agostinho de Hipona, que ganhava muitos árabes para o catolicismo. Hipona está na África. Muitos que rejeitavam o catolicismo. Então, a católica romana inventou que ia aparecer um grande líder que iria unir todos os árabes. Isto para reunir árabes na Igreja Católica para lhes fazer o trabalho de ir tomar Jerusalém para a Católica como capital. Abd al-Muttalib, esse foi o vô de Mahoma. Quando em Apocalipse diz falso profeta, está se referindo a Mahoma. Ele é o falso profeta. Abd-Allah foi o pai de Mahoma. Este Abd-Allah deveria ser sacrificado, porque seu pai pediu para o seu Deus 10 filhos, e se lhe desse um mais, o ofereceria. Este Abd-Allah era o filho 11. Então, ele, para se livrar dessa promessa, foi consultar uma bruxa.
Ela lhe disse: não se preocupe, sacrifique 100 camelos em lugar do menino. Ele fez assim. O Islã ensina que quando Mahoma era criança, 2 homens vestidos de branco, supostamente anjos, abriram o peito, tiraram um cálculo preto do coração e limparam com neve e fecharam o peito. É aí onde a católica faz tudo um mito, porque o islamismo é filho da católica romana. Em uma caravana, supostamente, lembra que tudo é mentira, é um mito. Então, supostamente em uma caravana ia o menino Mahoma. Um monge católico, Bahira, dizem que deteve a caravana e é aí que a mentira mistura com a realidade. Então este monge católico pediu ao tio de Mahoma para ver o peito do menino. Mas por que tinha que aceitar mostrar o peito do menino ao monge católico? O monge viu a cicatriz nas costas do menino. É aqui que começa tudo isto. O monge católico disse: se os judeus veem isto, eles farão mal ao menino Mahoma. Ele colocou mais veneno ao ódio que já tinha o povo árabe em contra do nosso povo judeu. A mãe de Mahoma morreu quando ele tinha 6 anos. Ele, aos 25 anos, se casa com uma viúva rica de 40 anos, Khadija. Esta mulher árabe era católica. Tiveram 2 filhos, homens, que morreram, e tiveram 4 filhas. A mais velha se chamava Fátima. Ela se casou com o sucessor de Mahoma. Khadija começou a treinar a Mahoma para outras coisas. Diz a lenda que Mahoma disse que uma noite, enquanto dormia junto da cava, o acordou um anjo que o guiou a um animal celeste com asas, chamado Buraq, tipo um cavalo, um unicórnio. Este animal o levou até Jerusalém, onde estão as ruínas do templo. Lembre que estamos falando do ano 300 em diante. O templo foi destruído no ano 70 por Tito. Mahoma disse que no lugar do templo uniram-se 3 profetas atrás dele, Abraão, Moshe e Jesus, e que oraram atrás dele. Por que tinha que dizer Mahoma o nome de um deus grego-romano? Porque tudo estava planejado pela Igreja Católica Romana. Na narração diz que Mahoma voou para o céu e Deus lhe deu as instruções de orar 5 vezes ao dia. É o credo do Islã, que foi o primeiro que fez Mahoma de adulto. Começou a atacar povos judeus, a matar. Antes do islamismo, os árabes adoravam a lua crescente. O Araquá era primo de Khadija. Tinha muita influência em Mahoma. Ele era árabe e católico romano. Então, Mahoma teve muita influência católico-romana. Eles o adoutrinaram com ensinamentos de São Agostinho de Hipona. Ou seja, a doutrina de Mahoma é católico-romana. Isto é, ódio aos judeus. O primeiro que lhe falaram foi que os judeus eram os seus inimigos e todos os que não aceitarem o catolicismo também seriam seus inimigos. Lembre-se do vínculo entre Vaticano, que vem de vaticínio, centro de adivinação, com o islamismo. O Papa daquela época manda atacar Jerusalém. Já tinha lugares católicos lá em Jerusalém. O Papa manda os árabes atacar e os lugares católicos não foram atacados. Por quê? Porque são o mesmo. Somente atacaram judeus, sinagogas.
dirigidos por Baraquá, primo da esposa de Mahoma, escreveu no Alcorão que Ismael era o escolhido para o sacrifício de Abraão, não Isaque. Eles construíram a cúpula da roca. Eles disseram que lá Mahoma ascendeu aos céus. Os muçulmanos disseram: nós já fizemos guerra pelo Papa, agora que ele nos dê alguma coisa. Então, o Papa reuniu seus exércitos contra os árabes, os cruzados. Europa católica contra os árabes. O Papa ficou bravo porque Jerusalém escorregou das suas mãos. Não conseguiu que fosse a capital da Igreja Católica Romana. Para se vingar, os árabes invadiram Espanha e Portugal. Os árabes estiveram na Espanha 8 séculos, por isso ela tem tanta arquitetura mourisca. Os árabes nomearam a uma aldeia Fátima pela filha mais velha de Mahoma. Depois eles fizeram acordos entre eles. Aos muçulmanos se lhes permitiu Turquia e aos católicos o Líbano. Com este acordo, permitiram aos árabes construir mesquitas em lugares católicos e a Igreja Católica Romana construir igrejas católicas em países árabes. Olha, tudo isto está misturado, é tudo uma mistura, mas todos eles dirigidos pelo mesmo Deus. Hasatan, Yahshua repreende. Depois de muitos anos, em Portugal, houve uma revolta socialista. O Vaticano, para deter isto, fez que aparecesse a Virgem de Fátima em Portugal no ano 1917. Mahoma, em seus escritos, diz: Fátima é a segunda mulher mais venerada nos céus, depois da Virgem Maria. Por que falaria isso um árabe? Por estar adoctrinado pela Católica Romana. A Segunda Guerra Mundial, todos conhecemos como era a saudação nazi. É a mesma dos muçulmanos, é a mesma do Hezbollah e Hamas. Então, agora entendemos quem foi Hitler. Ele estava muito influenciado pelo Islã. O exército de Francisco Franco na Espanha era muçulmano. Meu avô saiu antes da Segunda Guerra Mundial, no ano 1910. Ele chegou à América. Agora você entende por que Hitler disse a Francisco Franco: me manda para cá os judeus, eu vou queimá-los. E ele obedeceu. A Igreja Católica Romana fez aparecer virgens por todos os lados, porque assim eles paravam as revoltas. Olha, a Virgem de Guadalupe no México, a lua muçulmana aos seus pés. A conquista é como: vamos acalmar esses índios, vamos dar-lhes uma virgem de cor. Na Espanha tem uma igualzinha, só que branca. Por que tem a lua muçulmana aos pés? É que tudo é Islã, tudo é o islamismo. Mudar o nome do Salvador do mundo e dar-lhe um nome pagão, sobretudo o que significa Jesus, é uma abominação. Tem que vir de alguém que odeie o povo judeu. Para que alguém tenha dito isso do nosso Mashiach, precisa-se ter um ódio enorme pelo povo de Israel. O único que odeia o povo de Israel é Ismael, tudo liderado pela Católica Romana. Vamos compreender como vão ficar as coisas. É melhor mantermos em extrema santidade, guardando bem a Torá, entrando rapidamente todos os pactos, guardar bem o Shabbat. O Islã radical já está ressurgindo. Não haverá escapatória para quem não guardar bem a Torá. Alguém pode dizer: eu estou disposto a morrer por Yahshua. Não é verdade. Não guarda bem o Shabbat. E entrou em pânico quando
na circuncisão, como diz que vai morrer por Yahshua. Mas um árabe, sim, está disposto a morrer por Alá. Yahshua repreende. Para compreender bem quem é a besta, vamos continuar este assunto em 8 dias. Shalom Ubrahá, que o Eterno abençoe vocês.